Chapeuzinho Vermelho. Você conhece a história, mas toda história tem mais do que contam. Como dizem, não julgue um livro pela capa. Exceto se as capas forem de romances hot bastante específicos, geralmente com pessoas sem blusa, talvez se pegando. Nesse caso, pode julgar o livro pela capa, sim, principalmente se tiver títulos como Meu chefe stalker, meu chefe mafioso, meu chefe psicopata, porque em 99,9% das vezes esses daí realmente não tem salvação e você vai estar certo. Mas voltando para a Chapeuzinho, a história dela é um clássico. Mas essa história aqui é bem diferente. Porque, meus amigos e amigas, é com muito orgulho que vos digo que deu a louca na Chapeuzinho Vermelho. E eu, Joy here, e pra falar sobre o quê? Um filme com qualidade de imagem e animação duvidosa, mas que se não fosse isso, provavelmente estaria pau a pau com Shrek, porque a história é sensacional. E se você é um baby brasileiro nascido nos anos 90, você provavelmente viu esse filme na sessão da tarde. E digo mais, você provavelmente assistiu a esse filme em um DVD pirata com propagandas anti-pirataria dentro. Aham, o negócio era brabo assim. Deu a louca na Chapeuzinho Vermelho, vai trazer a Chapeuzinho Vermelho com os maiores olhos que você vai ver. E ela ainda tem coragem de julgar os olhos alheios. Tá com uma cara muito esquisita, vovó. Sua boca não tá mexendo quando você fala. Eu fiz uma plasticadinha. Nossa, que mãos grandes você tem. E que orelhas enormes você tem. Só para ouvir bem melhor as suas críticas. E vovó, que olhos grandes você tem. Vai ficar aí me encarando dizendo que eu tô ficando grande que nem um balão? E essa história é contada sob o ponto de vista de 4 personagens. A própria Chapeuzinho, o lobo, o lenhador e a vovó. E pra gente começar, eu vou dar um contexto. A floresta está em pânico porque o bandido guloso está roubando as receitas das confeitarias e levando as confeitarias à falência. Nesse cenário, o lobo mau invade a casa da vovó, se passa pela vovó enquanto a vovó está presa no armário, tenta ver o que a Chapeuzinho trouxe dentro da cestinha e aí o lenhador entra parecendo um tanque de guerra na casa da vovó, quebrando tudo, geral vai presa e agora eles precisam se explicar. Chapeuzinho está numa fase adolescente rebelde. Quer conhecer o mundo, mas as pessoas acham que ela ainda é nova demais para isso. Então ela se contenta em ser uma iFood daquela época. Basicamente, ela faz entregas das receitas da avó dela, que é a maior confeiteira da floresta inteira, mas ao mesmo tempo é só uma idosa aposentada que quer assistir novelas. Eu decidi ligar pra vovó. Só ela saberia o que fazer nessa situação. Eu não sei o que fazer, sou só uma idosa aposentada. Mas tenho que desligar. A novela começou. Beijos. E quando as receitas começam a ser roubadas e as confeitarias começam a fechar, a Chapeuzinho teme que a vovó seja a próxima e que ela vá à falência. E parece que ela está certa, porque uma pedra de você a próxima é jogada pela janela da casa dela. E a parada é a seguinte, o livro de receitas fica no cofre da família, que fica na casa da Chapeuzinho, e a Chapeuzinho decide levar o livro pelas montanhas até a casa da vovó, porque ela acredita que é mais seguro, mesmo sendo uma viagem hiper, super, mega perigosa. Ou nem tanto, que ela faz essa viagem até que bem rapidinho. E eu só fico pensando que essas pessoas criaram essas receitas, fizeram essas receitas todos os dias, por sei lá quantos anos, e ainda assim não memorizaram os ingredientes. Então tá, né? E depois eu que sou estranha por não ter memorizado todas as capitais e ter a tabuada de cor. Algo de errado não está certo. Quem não tem teto de vidro que atira a primeira pedra. Enfim, a Chapeuzinho está indo para a casa da vovó e no caminho ela encontra o Boing, um coelho que ocasionalmente ela dá bolinhos. O Boing tinha 2 empregos, ajudante de confeiteiro e operador do bondinho. Mas ele foi demitido do primeiro emprego como confeiteiro porque a confeitaria onde ele trabalhava faliu devido ao roubo de bolinhos. Receitas. E eu já adianto, nesse momento eu tinha 2 principais suspeitos. Número 1, lenhador com cara de ladrão de calcinhas. E 2, coelho Boing, porque ele tem cara de bonzinho, mas ao mesmo tempo parece que tem o mal dentro daquele coraçãozinho. Principalmente o coelho, porque saca só essa cena aqui. Não
parece que ele está tentando pegar a cesta com um livro de receitas ao invés de tentar salvar a Chapeuzinho. Você não me engana, guloso. Eu li Sherlock Holmes, meu querido. A Chapeuzinho cai do bondinho bem em frente ao lobo mau. E o lobo quer porque quer saber o que tem dentro da cestinha. A Chapeuzinho consegue fugir e se encontra com Jane, um bode que só fala cantando. Uma bruxa da montanha me enfeitiçou 37 anos atrás. E se eu quiser falar, tenho que cantar. Lá na casa do bode cantor, a Chapeuzinho liga para a vovó. Parece que a vovó está no meio da neve, mas a Chapeuzinho só ouve gritos. Então ela acredita que a vovó está em perigo. E por isso ela procura um atalho até a casa da vovó. E depois de muita cantoria, ela e o Chapper pegam um atalho pelo túnel enquanto uma avalanche os persegue. E aí, a Chapeuzinho chega até a casa da vovó. Mas como vocês sabem, lá ela vai encontrar o lobo mau vestido de vovó, a vovó amarrada no armário e o lenhador vai entrar quebrando tudo. Lobo mau, ou Sheila, como ele prefere ser chamado. Então, senhor Lobo, posso chamá-lo assim? Pode me chamar de Sheila. Gosto de caminhar e de cheirar flores. Seja assim, ajuda. A pegadinha do lobo. O nome dele é Wolf W. Wolf e ele é um repórter. Coisa que eu desconfiei ao ver um esquilo fotógrafo ao lado dele. Acontece que o lobo mau trabalha disfarçado e ele está no caso do bandido guloso há 6 meses. E sua principal suspeita passou a ser a Chapeuzinho Vermelho, porque ela é quem mais tem acesso aos doces na floresta inteira. Segundo ele mesmo. Fontes, vozes da cabeça do lobo. E para obter mais informações, ele vai até um dos informantes dele, Alan Delan, o governo. Confesso que eu adorei o nome e achei o personagem bem realista. Ele só vai lembrando das informações conforme o dinheiro vai entrando. Tudo bem que aqui provavelmente seria menos dinheiro e mais tapa na cara, mas eu achei a dinâmica bem bacana. O que sabe sobre o bandido guloso? Eu nem gosto de doces. Oi, ligeirinho. E o que sabe sobre a Chapeuzinho Vermelho? Nunca vi nem sei quem é. Chapeuzinho? No fim, o lobo mau nem é tão mau assim. Depois das informações do Alan Delan, o lobo descobre que a Chapeuzinho está dentro do bondinho. Ele a vê no bondinho, a vê caindo do bondinho, os dois se encontram, ela foge, ele a persegue, se encontra com o coelho, meu suspeito número 1, e o coelho já vai logo dando uma de desentendido e dando direções bem questionáveis de um suposto atalho até a casa da vovó, porque o coelho meteu na cabeça dele que o lobo quer chegar lá antes da Chapeuzinho por conta de uma festa surpresa. Fanfiqueiro pra caramba! Tô de olho em você, guloso. E esse atalho duvidoso da caverna acaba saindo no atalho dos túneis, o mesmo que a Chapeuzinho pegou, mas alguns segundos antes. E o ligeirinho, esquilo fotógrafo que trabalha para o lobo, acende uma vela para iluminar o caminho. É certo que essa vela é, na verdade, dinamite e forma um pedaço do trilho. Essa vela ilumina bem. Qual é a marca dessas velas? E é por isso que na versão da Chapeuzinho, o bondinho ficou sem trilha, ela teve que voar com capuz. O lobo chega até a casa da vovó, mas não tem ninguém em casa, então ele usa o material promocional para se fantasiar de vovó. Agora, por que alguém iria querer ou precisaria da máscara da vovó está aquém do meu conhecimento. E eu acho melhor a gente nem entender. E quando o lobo vai esconder o ligeirinho dentro do armário, a gente descobre a vovó amarrada lá dentro. Ou seja, a vovó já estava no armário quando o lobo mau chegou. Mas o lobo nem tem tempo pra reagir, porque nisso a Chapeuzinho chega batendo na porta e o resto vocês já sabem. O lobo vai se passar pela vovozinha, a vovozinha está amarrada no armário e o lenhador vai chegar quebrando tudo. O lenhador nem lenhador é. O nome dele é Franz. Ele aspira a ser ator, mas parece que não vai rolar. Tá, escuta, vamos avaliar o seu teste e ligaremos pra você. Obrigado por ter vindo, curta a sua vida. Próximo! Então, enquanto isso, ele dirige um caminhão de doce no palito. E eu gosto muito de doce no palito. Mas esses doces do Franz parecem outra coisa no palito. E esse menino com cara de que anda comendo doce estragado demais ainda enfia o diacho do doce no nariz. E o dia do lenhador, que já não estava sendo dos melhores, fica ainda pior quando o caminhão dele é roubado mais rápido que celular em São Paulo. E o bandido guloso levou não só as receitas, mas até as rodas do coitado. Mas, gente, o
diacho de um doce no palito. Eu não sabia nem que precisava de receita pra isso. E adivinha quem está bem pertinho quando o furto acontece? O Coelho Boing. E ele manda a seguinte frase: Fica frio, rapaz. Talvez um dia alguém abra uma grande lanchonete e aí todos nós passaremos a trabalhar pro dono dela. se isso não é suspeito, eu não sei o que é. E o lenhador pode não ser a cabecinha mais brilhante da turma, mas até ele acha a frase do Boing suspeita. Só que aí o raciocínio dele é interrompido pela ligação do responsável pelos testes de audição que ele fez, porque aparentemente o cliente gostou da audição dele, só que ele precisa se tornar um lenhador. Basicamente, sair machadando tudo que vier pela frente. Imagina se o teste fosse para o serial killer. E quando ele está terminando de cortar uma big, giant, fucking tree, ele ouve o grito da Chapeuzinho que o distrai. A árvore que ele estava cortando começa a rolar atrás dele e ele cai com tudo na casa da vovó, quebrando a janela. E o resto vocês já sabem. A Chapeuzinho está na casa da vovó, o lobo está se passando pela vovó, a vovó está amarrada e o lenhador entrou quebrando tudo. A vovó é a rainha dos doces, mas mais do que isso, ela é uma vovó tatuada pra lá de radical. Tem dezenas de medalhas e troféus em diversos esportes e é definitivamente mais atlética do que eu jamais serei. E a vovó não queria que a Chapeuzinho fosse levar o livro de receitas até a casa dela, porque ao invés de estar assistindo a novela como ela disse que estava, ela estava em um campeonato na neve. E adivinha quem está lá bem pertinho se passando por fã? Eu vou te dar uma dica. Ele é um coelho, parece fofinho, mas provavelmente é um ladrão de receitas. E aí, enquanto a vovó Puckett desce a montanha do snowboard que a Chapeuzinho liga, e o grito que a Chapeuzinho ouve é o grito de guerra da vovó Puckett, porque ela está voltando para jogar contra a equipe adversária. A equipe adversária foi contratada pelo vilão do filme, literalmente. Pra quem você trabalha? Fomos contratados pelo vilão do filme. E eles tentam dar um fim na vovó, mas ela sabe o que está fazendo. Aliás, é ela quem começa a avalanche e ela não só vence a competição em primeiro lugar, como aquela miragem que a Chapeuzinho pensou ter visto da vovó a mandando utilizar o capuz como paraquedas. É a vovó em carne e osso e com a roupa já trocada. E a vovó provavelmente matou centenas de bichos com a avalanche que ela criou. Mas quem sou eu para julgar? Bem, não é todo dia que alguém tem uma avó assim. Qual a coisa mais radical ou maluca que a sua avó já fez? Me conta nos comentários. Nisso a vovó chega em casa de paraquedas pela chaminé. Ela vê o lobo ligeirinho se aproximando, mas quando ela entra pela chaminé, ela fica presa no ventilador de teto que estava ligado, mesmo sem ter ninguém em casa. E eu jurava que as avós eram mais econômicas. Ela se embola toda e é jogada dentro do armário. A vovó consegue abrir a porta do armário usando o estilo. E o resto vocês já sabem. A Chapeuzinho estava na casa, o lobo estava se passando pela vovozinha, a vovó vai sair do armário e o lenhador vai chegar quebrando tudo. E agora que a gente já sabe as 4 versões, a Chapeuzinho tem uma crise existencial, porque ela achava que ela e a avó compartilhavam todos os segredos, mas não era bem assim. A avó dela tinha uma vida secreta e ainda pior, era uma hipócrita, porque ela não queria que a Chapeuzinho fizesse coisas que ela julgava perigosa, enquanto ela mesma era a vovó gatuna e mentia sobre isso. Honestamente, eu acho que tudo bem as avós terem a vida secreta delas, tá ótimo. A melhor idade trabalhou foi pra isso mesmo, pra fazer o que quiser depois. E eu entendo ela se preocupar com a Chapeuzinho, mas mentir foi meio paia. Menos 3 pontos para a vovó Puckett. E agora que o momento reflexão passou, eu quero trazer à luz que além do momento em que esses 4 personagens se encontram, a única coisa que eles têm em comum é que o caminho deles, em algum momento, de alguma forma, se cruzou com o do Coelho Boing. Coincidência? Eu acho que não. Elementar, minha cara Joy. E enquanto as Puckett têm uma DR, alguém entra na casa e rouba o livro de receitas. Concomitantemente, o inspetor Nick Pirueta tem a mesma conclusão que eu. E
todos os carros de polícia descem a montanha em direção ao coelho, que realmente é o culpado. Porém, todavia, entretanto, os policiais estão indo para o lugar errado, então eles precisam dar café para o ligeirinho, o esquilo que já fala na velocidade 3.0 sem nada, para que o ligeirinho consiga alcançar os policiais e informá-los que eles estão indo na direção errada. Paralelamente, a vovó, o lobo e o lenhador, mais ou menos, estão indo atrás do Boing e da Chapeuzinho Vermelho, porque a Chapeuzinho Vermelho viu o Boing roubando o livro de receitas, foi atrás dele, o confrontou, perdeu, foi presa e agora está tendo que assistir uma apresentação em slide do plano maligno do Boing. Isso que é vilão dedicado. O Boing pretende mandar a Chapeuzinho no Expresso Dinamite, que nada mais é do que o bondinho lotado de explosivos para explodir a concorrência e a Chapeuzinho. Mas o combo vovó, lobo e lenhador está lá para salvar o dia. Mas a vovó e o lobo. Enquanto isso, coitado do ligeirinho ainda está tentando fazer os policiais entenderem o que de acha ele tá falando. O que ele diz? E a Chapeuzinho Vermelho está descendo as montanhas em um bondinho sem freio, lotado de dinamite, enquanto a vovó vai atrás dela utilizando uma luva de cupcake como snowboard. Nesse mundo a gente vai ver coisas, Kátia. A galerinha do mal vai atrás da vovó, a vovó consegue salvar a Chapeuzinho e os policiais finalmente conseguem decifrar o que o ligeirinho estava tentando falar, diminuindo a velocidade da fala dele por meio de um gravador. O criminoso que vocês estão procurando não pode ser encontrado na parte baixa da montanha. E todos os bandidos são presos. E para quem está se perguntando sobre o lobo e o lenhador, eles estão descendo a montanha de caminhão, como seres vivos normais. E todo mundo teve um final feliz ou merecido, eu acho. O coelho foi preso, as receitas devolvidas, a vovó e a Chapeuzinho fizeram as pazes. O lobo mau escreveu o artigo dele, o lenhador virou ator de musical, o bode virou um novo entregador e o ligeirinho, o lobo mau, a vovó e a Chapeuzinho foram convidados para fazer parte da organização secreta Final Feliz pra Sempre, mesma organização do agente Nick Pirueta, e agora eles são agentes secretos. É isso, folks. Eu achei esse filme genial. Eu já havia assistido, mas eu acho que eu era muito pequena, Porque eu não lembrava de nada. e foi ótimo assisti-lo de novo. Esse filme é de 2005 e algumas lendas sugerem que os animadores foram aprendendo a animar enquanto animavam o filme. Se é mito ou verdade, eu não sei. Mas, pra mim, apesar dessa animação não ser das melhores, e isso eu falo em termos de design, eu acho que a história compensa muito por isso. Cata só essa cena aqui. É muito esquisito, né? Claro, é, sim. Mas a gente não prende as pessoas por serem esquisitas. O Bruce, sabe o cara preso do camburão? O esquisito? Isso, libera ele. Os diálogos são bem pensados, o filme é super divertido e o roteiro é amarradinho, bem construído. E a dublagem brasileira é praticamente um patrimônio da internet. Pra mim, deu a louca na Chapeuzinho Vermelho. É uma prova de que uma animação boa não salva um roteiro ruim, mas um roteiro bom pode salvar uma animação não tão boa assim. Eu espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram, por favor me deixem saber, porque Deu a Louca tem outros filmes na franquia com outros personagens que eu nunca assisti. E se vocês quiserem, eu trago aqui para o canal com o maior prazer. Mas agora eu quero saber, qual é a sua cena favorita do filme? Pra mim, praticamente todas as cenas do lobo são icônicas. Posso beber? Não. Qual é mesmo o seu nome? Ling, Stiling, sou do Japão. E o que faz para ganhar a vida, Sr. Lobo? Eu sou pastor. Ai! Agora podemos comer? Claro, quer comer pastel de vento? Porque desempregado só come isso. O primeiro debochado a gente nunca esquece. Bem, não esqueçam de se inscrever, curtam o vídeo para me ajudar a ajudar o canal. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima!